conta sobre o parceiro do Flamengo, que corre o risco de ser rebaixado para a terceira divisão em Portugal. Preciso te contar também sobre um zagueiro que se recusou a renovar o contrato no Flamengo. E as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso contar agora que um parceiro do Flamengo corre risco de rebaixamento para a terceira divisão de Portugal. Você vai lembrar que Flamengo e Leixões chegaram a estabelecer uma série de negociações para que o Fla assumisse o clube português. A ideia era adquirir 56% das ações, se tornar o sócio majoritário e com um investimento de 10 milhões de euros, transformar o Leixões em uma das potências do futebol português. O negócio acabou melando depois da vitória de BAP na eleição para presidente. O BAP deixou bem claro que não daria sequência às tratativas que eram conduzidas pelo antigo presidente Rodolfo Landim. E a coisa no Leixões vai de mal a pior. O time que disputa a segunda divisão portuguesa hoje está muito mais perto de cair para a terceira do que ir para a elite do futebol nacional. A equipe ocupa a 13ª colocação com 25 pontos. São 6 partidas sem vitória, o que causa preocupação entre os adeptos e torcedores do Leixões. 3 empates e 3 derrotas nessa sequência. Importante contar que a partir do 16º colocado em Portugal tem rebaixamento, ou seja, hoje o Leixões está bem perto do Porto B, que é o primeiro time que cairia. O Porto tem 18 pontos, o Leixões aparece com 25. O último time que estaria subindo tem 35 pontos, são 10 pontos de diferença para o acesso e apenas 7 pontos de diferença para o rebaixamento, e o viés de baixa do Leixões, com 6 partidas sem vitória, é o que causa mais preocupação. Importante contar ainda que o Leixões, apesar de a parceria com o Flamengo não ter vingado, tem 3 atletas que passaram pelo clube. O Verton, atacante, além do Noga, zagueiro, e do Rafael Santos. Só para completar o noticiário do Rubro Negro, Alcaraz estreou pelo Everton, ele jogou os 25 minutos finais da derrota por 2-0 para o Bournemouth, que causou a eliminação do Everton na Copa da Inglaterra. Ainda assim o Alcaraz foi elogiado pela atuação e deixou boa impressão. Importante lembrar que quando foi emprestado, o Alcaraz criou-se uma condição nesse empréstimo entre Alcaraz, Everton e Flamengo, de que o Everton é obrigado a comprar o Alcaraz desde que ele dispute 6 partidas como titular na Premier League, que ainda não aconteceu. Essa contagem já está valendo a partir da próxima rodada. Se o Alcaraz bater esses 6 jogos, o Everton é obrigado a pagar 15 milhões de libras, ou mais ou menos 108 milhões de reais, para o Flamengo. Hora de falar sobre um zagueiro do Flamengo que recusou proposta de renovação de contrato. Você sabe que 3 atletas do Fla têm contrato somente até 31 de dezembro. São eles o zagueiro Cleiton, o lateral direito Varela e o volante Eric Pulgar. Negociação com o Pulgar segue muito complicada. Com o Varela, o Flamengo ainda não se decidiu se renova ou não. Em relação ao Cleiton, representantes do atleta foram procurados pelo Flamengo nos últimos dias com a ideia da extensão do vínculo. Cleiton, que tem 21 anos de idade e é elogiado por praticamente todos os técnicos que passam por lá. Foi assim com o Sampaoli, com o Tite, com o Dorival e agora com o Felipe Luiz. Mas, apesar de tantos elogios, o atleta não consegue se firmar como titular ou ter uma sequência um pouco maior nessa temporada, até porque ele atuou junto dos reservas nas primeiras rodadas. Já são 5 aparições, mas a avaliação do staff do Cleiton é de que a renovação de contrato no Flamengo, diante das poucas oportunidades, pode ser um retrocesso na carreira do atleta, jogador que já foi sondado por Red Bull Bragantino, Vitória, entre outros. A tendência maior é de que o Cleiton espere até metade do ano para assinar um pré-contrato, deixando o rubro-negro de graça. Isso é claro, se o Flamengo aceitar essa condição. Só para completar o noticiário do Fla, representantes do CSKA passaram o final de semana em São Paulo se acertando com o Red Bull Bragantino pela compra do Alejandro, centroavante que fez sucesso na temporada passada e emprestado ao Vitória. Importante contar que assim que esse negócio for sacramentado, em 6 milhões de dólares, o pessoal do CSKA vai ao Rio de Janeiro para tentar convencer o Lohan a fazer acordo. Vale a lembrança de que o Lohan, de que Flamengo e CSKA já haviam se acertado na semana passada, operação de 8 milhões de euros por 50, ou mais ou menos 50 milhões de reais, mas o Lohan disse não para a proposta. Diante desse cenário, vai haver a necessidade de convencimento por parte do Lohan, caso contrário o negócio não será feito. Hora de falar sobre o zagueiro do Flamengo ironizando o ataque do Fluminense.
Eu me refiro a Léo Pereira, que depois do empate em 0 a 0 entre Flamengo e Fluminense, resolveu destacar a falta de coragem do tricolor. Importante lembrar que esse 0 a 0 representa o segundo jogo do Flamengo sob o comando de Filipe Luís sem vitória contra o rival. Na temporada passada, o Fluminense havia vencido o Flamengo na única derrota do Filipe Luís sob o comando do time principal do Fla. Jogo de ontem, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense, mas não aproveitou as chances criadas. E depois da partida, o Léo Pereira disse o seguinte, abre aspas, se viu um jogo muito truncado, porque eles estavam jogando por uma ou duas bolas. Acho, inclusive, que eles nem chutaram nenhuma bola no nosso gol. E eles têm um goleiro fantástico do outro lado, que fez um milagre no final. De fato, o Léo Pereira estava certo em relação ao número de finalizações no alvo. O Fluminense não acertou bola no gol do Flamengo. Foram apenas 2 tentativas, as 2 para fora. Importante contar que o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca. O Flamengo tem 14 pontos contra 16 do Volta Redonda, ambos com 8 jogos. O Vasco é o terceiro com 13 pontos, o Botafogo é o quarto com 12 pontos. Situação do Fluminense bastante crítica. O Flu aparece apenas em oitavo, com 11 pontos, mas o que mais chama atenção é que o Fluminense tem um jogo a mais do que todos os seus adversários. Ele ainda faz mais 2 partidas. 2 partidas vencíveis, mas ainda que faça mais 6 pontos e chegue a 17, difícil imaginar que o Fluminense estará entre os 4 primeiros, chance grande de o time de Mano Menezes não participar do mata-mata do Campeonato Carioca. Hora de falar sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos. Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026. O clube inglês topa emprestá-lo e ajudar com parte dos salários. São Paulo adoraria ter o Casemiro, jogador formado na base, com enorme identificação e que já se declarou São Paulino, mas não há condição financeira para essa negociação. O Tricolor alega que hoje já custa mais do que aquilo que estava orçado. E o São Paulo de 2025 vai precisar seguir à risca todo o seu planejamento financeiro, sob o risco de ter dificuldades com o FDIC, aquele fundo de investimentos que está captando no mercado 240 milhões de reais por conta disso. Ainda que o United ajudasse, por exemplo, com 7 dos 9 milhões de reais por mês do Casemiro, o São Paulo não teria 2 milhões de reais para completar o salário por mês do atleta. Já em relação ao Flamengo, informação exclusiva. Filipe Luís adoraria contar com o Casemiro. Alexandre e Danilo, seus parceiros dos tempos de seleção, também chegaram a entrar em contato com o Casemiro para entender as condições, mas o Flamengo entende que por conta de todas as cifras seria um negócio para lá de arriscado e complicado. Por mais que o United tope ajudar com a maior parte dos salários, ainda ficaria um valor bastante alto para ser pago de um Flamengo que tem sido econômico nas contratações. Outra coisa que dificulta Casemiro no Flamengo é Jorginho. São jogadores de posições parecidas e a negociação com o volante do Arsenal, que é um pouquinho mais velho do que o Casemiro, está bastante avançado. O Jorginho tem vínculo com o clube inglês somente até junho e já sinalizou ao Flamengo que topa assinar um pré-contrato. Com um avanço nas tratativas com o Jorginho, o nome do Casemiro perdeu força no ninho do urubu e não deve ser contratado. Pergunta que eu deixo para você é: o Casemiro caberia no seu clube do coração? Como é que você equacionaria essa questão dos 9 milhões de reais por mês? Só para arrematar, vale a lembrança também de que Cristiano Ronaldo faz um lobby grande para que o Casemiro se junte a ele no Al Nassr da Arábia Saudita. Os caras foram parceiros durante bastante tempo no Real Madrid. Rapaziada boa, ficamos aí com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando realmente do Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like neste vídeo, porque sabemos que é super importante a sua participação. É isso mesmo, então já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.